esse é o projeto que a categoria aprovou na federação, tá? E hoje o que nós temos lá é um tabelão, né? Então, isso aí eu responsabilizo, né, a cúpula do judiciário e também a ala majoritária da federação que aceitou essa tabela, tá? E hoje nós estamos nessa condição aí crítica. Bom, então eu vou passar aqui já o que foi em cima de números. Olha, gente, os números que eu tenho aqui são números de vencimento e gage, né? Porque eu não consegui números de VPNI do pessoal, funções, gratificações, a tabela toda. Essa questão da transparência hoje está sendo posta pelo CNJ, obrigando os tribunais a publicar, né? Se vocês entrarem no site do TRT, vocês vão ver, né? Mas ainda está, quer dizer, são poucos tribunais. Os 3, na situação atual, no PL 6613 e na questão do subsídio, tá bom? Vamos passar aqui para o Sérgio Miranda, né, para ele falar sobre a conjuntura e depois nós vamos passar para os outros palestrantes. Queria saudar os companheiros da mesa e todos os participantes desse seminário. Eu fico bem impressionado com a seriedade que o Sintraeng trata de determinados temas. Um debate sobre sobre a questão da remuneração, subsídio, não subsídio. Isso mereceu um seminário com materiais de estudo, né? O convite para que outros setores do serviço público viessem participar. Eu acho isso um espírito muito bom para o movimento sindical, discutir com profundidade os temas, né? Eu vou fazer uma discussão rápida de conjuntura, marcando alguns pontos, discutindo um pouco as questões mais gerais e concentrando um pouco no processo eleitoral e tirando algumas conclusões para o futuro próximo. O que eu acho mais importante a gente perceber do ponto de vista da conjuntura é o momento que o mundo vive, né? Nós estamos vivendo um momento de quebra de paradigmas, de surgimento de novos paradigmas. A crise de 2008, que em certo sentido foi superior à crise de 29, porque em 29 quebraram muitos bancos, mas os pequenos bancos. Na crise de 2008, todos os grandes bancos americanos quebraram. Todos as 5 estrelas, os bancos de investimento, ou quebraram ou tiveram de mudar para banco comum para poder receber a ajuda do governo. A principal seguradora do mundo quebrou. Os 2 principais financiadores de crédito imobiliário quebraram. E também, ao contrário de 29, que a crise de 29 não atingiu profundamente as empresas produtivas, aqui as 2 maiores empresas americanas, o símbolo da economia americana, a GM e a Chrysler, quebraram, né? Se não tivesse havido uma injeção de recursos por parte do Estado americano, nós teríamos tido consequências muito mais graves. E nós estamos assistindo hoje no mundo o surgimento de uma nova potência, que é a China, né? Que hoje já é o 2º PIB do mundo, superou o do Japão e está em perspectiva de que daqui a uns 10, 15 anos possa superar o PIB americano, né? Esse é um fato raro. Nós assistimos poucas vezes na história da humanidade o surgimento de uma grande potência. Surgiu a partir principalmente de 79, com as mudanças de Deng Xiaoping, né? Nós tivemos no fim do século XX, no fim do século XIX, o surgimento dos Estados Unidos como uma grande potência, né, que se consolidou na Primeira Guerra Mundial e principalmente na Segunda, surgimento do Japão, né,
concorrendo com as antigas potências europeias, Inglaterra, Alemanha e França, né? A Rússia também, com certo destaque no século XIX, e nós temos hoje o surgimento da China, né? Isso, de certa forma, nós explicamos um processo de crescimento do Brasil pela demanda chinesa, pela demanda de commodity chinesa, né? Que deu o salto inicial para que o Brasil pudesse ter esse ciclo de crescimento atual. O paradigma neoliberal foi profundamente atingido com a crise de 2008, mas isso não quer dizer que ele foi superado. E as pessoas que olham o mundo e veem a crise americana, a crise na Europa, olhando a China, China, Índia, elas têm, se você comparar com o Brasil, elas têm bases de desenvolvimento completamente diferentes. São países que planejam o desenvolvimento, são países que não abriram a sua conta de capital, são países que recebem sim investimento externo, como a China, mas controla em áreas onde esses investimentos geram exportações, geram dólares, né, para pagar, inclusive, a remessa de lucros que essas empresas têm nos seus países. Eu chamo a atenção disso porque essa vai ser uma tônica do próximo período, né? O que é que mudou no mundo? E que lições nós tiramos dessas mudanças? Segundo ponto que eu queria abordar rapidamente também é o processo eleitoral. Vamos nos desvincular da paixão eleitoral dos nossos candidatos, vamos analisar o processo eleitoral muito mais como observadores, né? De longe, né? Sem emoção. Há uma enorme mudança nas eleições no nosso país, uma enorme mudança. Reflete, não sei as causas disso, né? Mas são eleições muito sem mobilização, né? O processo eleitoral se desenvolve a partir de criação de imagens, né? Isso aparece muito mais na disputa dos cargos majoritários. Criação de imagens. Não há mobilização e não há um efetivo debate. Vocês observem que os candidatos, eles não tratam dos problemas concretos. Ao contrário do que deveria ser, não se discute efetivamente o que é que vai ser feito. Não há uma discussão sobre o programa efetivo, o programa real do próximo governo. Não há. Eu citaria assim alguns exemplos bem objetivos. Por exemplo, no próximo ano, vence o prazo da DRU, desvinculação das receitas da União. O antigo Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal, que virou DRU, que tira 20% dos recursos vinculados de todas as áreas, que hoje atinge que a educação, a partir de uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso no período recente, a educação não é mais atingida pela DRU. Restou para a DRU retirar recursos da saúde e da assistência social, né? Principalmente do orçamento da Seguridade Social. Retirar algo em torno de 38 bilhões, quase mais da metade do orçamento da saúde. Vai continuar a DRU no próximo governo? Eles vão mandar uma reforma para prorrogar a DRU por mais 4 anos, como vem sendo feita desde 94, né? Essa é uma questão que que os candidatos deveriam se posicionar, né? Vocês já ouviram alguém falar sobre DRU em programa de televisão? Nada, né? Nada. Se discute outros temas relevantes não estão no debate. Por exemplo, a questão do nosso déficit em transações correntes, né? O que nós pagamos e o que nós recebemos do exterior. Essa diferença está cada vez maior. Isso é um risco para o país.
Um economista conservador, na década de 70, dizia: a inflação aleija, mas o câmbio mata, né? Crise cambial é muito mais complicada do que crise inflacionária, né? Nós estamos, antes de se discutir a dependência através da questão do endividamento público, da dívida pública. A dívida externa é que nos acorrenta, que determina a nossa dependência. Isso mudou, né? Nós temos hoje reservas superiores aos nossos compromissos externos. Mas nós criamos uma outra dependência, que é a remessa de lucros e dividendos. Nós tínhamos uma média de remessa de lucros histórica de 2 bilhões ao ano, depois passou para 5, né? Começo do governo Lula, o primeiro governo era 5, passou para 12, 13. 2008 nós remetemos para fora 34 bilhões de dólares. Em 2009, com crescimento negativo de menos 0,2, nós remetemos 25 bilhões, dos quais 9 eram lucros puramente financeiros, né? Lucros da aplicação em títulos públicos e em ações na Bolsa de Valores. E nós, esse ano, a ideia é voltar a remeter 34, 35 bilhões de dólares. O que é que o Brasil fez, ao contrário da China e da Índia? Nós privatizamos, e principalmente para o capital externo, o nosso setor de serviços, energia, telecomunicações, que essas empresas, elas não geram dólar, elas geram lucros em real, né? E remetem dólar. Como é que vai arranjar esse dólar para remeter, né? Elas não geram dólar, elas não exportam. São empresas de serviço, elas vendem eletricidade aqui no Brasil, vendem serviço de telecomunicação, mas tem de mandar dólar para fora. Quem mais remete lucros hoje no Brasil são esse tipo de empresa. Telecomunicações está em primeiro lugar, né? Não há um debate sobre esses temas no processo eleitoral. Não há um debate sobre questões como o sistema elétrico. Nós geramos a energia mais barata do mundo, pela força da gravidade, pelo caminho das águas, né? E nós pagamos a energia elétrica mais cara do mundo. Qual a explicação para isso?